Olá, gente, vamos para mais uma aula aí de biologia focada no PISM-1. E na aula de hoje eu vou falar com vocês um pouco, iniciar aí o assunto de metabolismo energético. A gente vai falar sobre respiração celular, que engloba a respiração aeróbia, a respiração anaeróbia e fermentação. Compostos orgânicos possuem energia, podendo participar de reações servindo de combustível. E no caso, de nós, seres humanos, os animais em geral, esses compostos orgânicos estão presentes nos alimentos. Quando a gente se alimenta, a gente está adquirindo energia e essa energia, ela é metabolizada pelas nossas células e vai servir de combustível para o nosso organismo funcionar. E a gente consegue metabolizar, esses compostos orgânicos de três formas: através da respiração aeróbia, que acontece na presença do oxigênio, na respiração anaeróbia, que ocorre na ausência de oxigênio, e na fermentação, que ocorre também na ausência de oxigênio. Vocês vão ver que, na verdade, a respiração aeróbia e a fermentação a gente realiza. A respiração anaeróbia, ela é realizada apenas por bactérias. É uma respiração na ausência do oxigênio à parte, que a gente vai ver direitinho. E talvez vocês vejam escrito por aí, em provas ou em outros livros, em vez de ser aeróbio ou anaeróbia, vocês podem ver aeróbico e anaeróbico, que também está certo. Essas duas formas de escrita estão corretas e significam a mesma coisa. E a gente vai começar com a respiração aeróbia, que é a respiração realizada pelos animais. E como eu disse para vocês, no slide anterior, ela ocorre na presença do oxigênio. E de forma bem simples, como é que é a respiração aeróbia? A respiração aeróbia ocorre quando há compostos orgânicos com oxigênio e acontece uma série de reações que vai ter como produto final gás carbônico, água e a energia liberada que vai ser utilizada pelo organismo. E esses compostos orgânicos, eles são obtidos, como eu disse para vocês, através da alimentação, através de carboidratos, gordura, proteínas, principalmente carboidratos no caso dos seres humanos. Carboidratos é a fonte primária de energia dos seres humanos. A oxidação da glicose libera energia para a síntese de ATP, mas essa reação não ocorre uma vez só, mas sim em etapas. Vamos lá, a gente vai discutir cada ponto de forma bem detalhada. A oxidação da glicose. Lembra que a glicose é a molécula mais simples, a molécula de carboidrato mais simples. Todo carboidrato que a gente ingere, ele vai ser quebrado, seja ali na saliva, ou no nosso estômago, até a molécula de glicose. E ela libera energia para a síntese de ATP, que significa adenosina trifosfato, que eu já comentei com vocês em alguma aula, não lembro em qual aula especificamente, mas eu sempre falo isso, que o ATP é a nossa moeda de troca. É a moeda de troca de energia do nosso organismo. Mas essa reação não ocorre de uma vez só, mas sim em etapas. Por que ela não ocorre de uma vez só? Porque sempre que há liberação de energia, reações que liberam energia, ocorre também a liberação de calor. Então, se ocorresse de uma vez só, ia ocorrer uma liberação explosiva de calor e isso ia levar à morte da célula. Por isso que é importante que ela ocorra em etapas. As rotas catabólicas fornecem energia durante as transferências de elétrons. As transferências de elétrons liberam energia armazenada nas moléculas orgânicas. O que são rotas catabólicas? Primeiramente, vamos lembrar aí o que é catabolismo. É o processo em que moléculas maiores são quebradas em moléculas menores. Gente, imagina o seguinte, a gente quer sacar, por exemplo, R$500 do caixa eletrônico. E para facilitar a nossa vida, a gente não quer que o caixa eletrônico emita aí agora tem a nota de 200, tem nota de 200, que é do Lobo-Guará. Mas não é bom pra gente que o caixa emita aí 2 notas de 200 e uma de 100. É mais vantajoso que a gente obtenha notas menores, notas de 50, notas de 20, até notas de 10.
porque é mais fácil para a gente trocar. Então, o que as rotas catabólicas fazem? Elas fazem isso, elas pegam moléculas maiores e vão quebrando em moléculas menores para facilitar o processo aí, né, de obtenção de energia do nosso organismo. É basicamente isso. E esse fornecimento de energia ocorre através das transferências de elétrons, e a gente vai ver isso com mais atenção depois. Vamos lá. Os átomos de hidrogênio não vão direto para o oxigênio, que é o aceptor final de elétrons. A gente vai ver que uma das últimas etapas, na verdade, a última etapa da respiração aeróbia envolve, né, aí o oxigênio recebendo elétrons. Mas sim para carreadores de elétrons, NAD+, e FAD+, que armazenam energia na forma de NADH e FADH2. NAD+, e FAD+, são moléculas que a função delas é armazenar energia. Elas ganham os elétrons e ficam armazenando eles até que ocorra, né, o processo completo da respiração celular. E aí a gente tem, né, os átomos de hidrogênio não vão direto para o oxigênio, que é o aceptor final de elétrons, mas sim para carreadores de elétrons. Então é importante que vocês tenham esses conceitos que a gente trabalha na química também. Certamente vocês já viram isso na química, que é a oxidação, quando o composto perde elétrons, havendo liberação de energia. Ou seja, a gente vai ver que essas moléculas maiores, elas vão sendo quebradas e vão sendo oxidadas o tempo todo, porque elas vão perdendo elétrons e liberando energia. E redução, quando um composto ganha elétrons, havendo gasto de energia. Que é quando, por exemplo, o oxigênio ganha elétrons, o NAD+, o FAD+, também ganham elétrons, né, para armazenar energia, é um processo de redução. E aqui eu coloquei uma imagem para vocês da primeira etapa que a gente vai ver logo agora, da respiração aeróbia, que é a glicólise, a quebra da glicose, né, que é uma molécula maior, em duas moléculas de ácido pirúvico ou piruvato. Aí a gente vai ver que ocorre a perda de elétrons, havendo a geração de energia. A gente vai ter formação de 2 ATPs e a gente vai ter a formação de 2 NADH, que vai, né, armazenar aí para a energia para depois virar ATP, que a gente vai ver o processo direitinho. Como eu disse para vocês, as etapas da respiração aeróbica são 3. E agora é importante, eu vou comentar uma coisa com vocês. Deixa eu ver se está no slide seguinte. Não, depois que eu vou falar, mas... As etapas da respiração aeróbica são 3. A primeira é a glicólise, a segunda é o ciclo de Krebs e a terceira é a fosforilação oxidativa. Tem algumas provas, alguns professores que falam que são 4 etapas, mas depois eu vou falar para vocês por quê. Eu prefiro tratar como 3 etapas, é o que eu vejo a maioria das provas colocando, né, abordando como 3 etapas. Mas talvez vocês vejam como 4 e eu vou explicar direitinho para vocês. E a gente vai começar com a primeira etapa, que é a glicólise. A glicólise, ela ocorre no citossol da célula. Vocês lembram direitinho que o citossol, né, lembrando a aula de citologia, que o citossol é o espaço que tem entre a membrana celular e o núcleo. Então, a glicólise, esse processo ocorre no citossol. O que é a glicólise? É a quebra de uma molécula de glicose em 2 de piruvato, que foi o que a gente viu ali na imagem passada. Gasta-se 2 ATPs para ativar a glicose e há a produção de 4 ATPs e 2 NADHs. Ou seja, para a gente conseguir, é a mesma imagem, né, só que de forma mais bonitinha, na minha opinião. Aqui. A gente tem uma molécula de glicose, mas para ela ser quebrada, ela precisa ser ativada. Então, precisa gastar, ter um investimento de energia para poder quebrar a glicose. Aí ocorre esse investimento de energia, né, com 2 ATPs, e ocorre a produção de 4 ATPs e 2 NADHs. E o produto final são 2 moléculas de ácido pirúvico ou 2 moléculas de piruvato. E qual que é o saldo final desse processo? A produção de 2 ATPs e 2 NADHs. Por quê, né? Porque produziu 4, mas a gente gastou 2. Então,
o saldo líquido são 2 ATPs, né? 4 menos 2, 2. 2 ATPs e 2 NADHs. Esse que é o processo da glicólise. Aí agora eu comentei com vocês, né, por que tem autores que abordam, que falam que são 4 etapas da respiração aeróbica em vez de 3. Porque entre a glicólise e o próximo passo, né, a próxima etapa, que é o ciclo de Krebs, ocorre a oxidação do piruvato. Oxidação é perder elétrons havendo a geração de energia, que eu acabei de falar com vocês ali logo nos primeiros slides. E essa etapa, né, ela ocorre entre a glicólise e o ciclo de Krebs. Vamos ver direitinho como é que acontece ela. A oxidação do piruvato, ela ocorre na mitocôndria, né, que é uma organela celular. O piruvato é oxidado, ou seja, perde elétrons. E ele perde esse grupo aqui, COO, que é liberado como dióxido de carbono, ocorrendo a formação de NADH, que vai armazenar, né, ali energia. O produto final se liga à coenzima A e forma esse grupo aqui, acetilcoenzima A. Então aqui, né, à direita a gente tem esse processo de forma desenhada para vocês verem melhor. Aqui a gente tem uma molécula de piruvato, ele vai perder esse grupo aqui, COO, e vai dar origem, né, a acetilcoenzima A, havendo a geração de NADH e também a produção de CO2. E agora é importante que vocês tenham em mente uma coisa. Com uma molécula de glicose, a gente obteve 2 moléculas de piruvato. Então, na verdade, aqui, né, a gente está lidando com 2 moléculas de piruvato. Esse processo aqui está ocorrendo 2 vezes, né? São 2 moléculas, então tem outra molécula aqui que está ocorrendo também. Então, no final das contas, ó, houve a formação de 2 moléculas de acetilcoenzima A. Então, tenham em mente isso, né, que está acontecendo com 2 moléculas. E agora a gente tem o famoso ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs, ele ocorre na matriz mitocondrial, né? Aqui está a mitocôndria, ocorre realmente dentro da mitocôndria, bem no meiozinho dela. E o ciclo de Krebs, gente, ele é bem complexo. Ele tem 8 etapas. Mas aqui no ensino médio, também nas provas, vocês vão ver, a gente não vai lidar, né, com as 8 etapas de forma detalhada, porque isso não é cobrado em prova. Quem for aí, né, for fazer um curso técnico, um curso superior na área de saúde, aí essa pessoa vai ver, né, o ciclo de Krebs de forma mais detalhada, com as 8 etapas. Mas a gente vai ver aqui de forma resumida. O grupo acetil, né, que foi formado ali na oxidação do piruvato, se une a uma molécula de oxalacetato, que já está presente ali na matriz mitocondrial. E ocorre uma série de reações, que são essas 8 etapas, levando à formação de 3 NADH, mais FADH2, mais ATP. Mas, novamente lembrando, como são 2 moléculas de acetil que foram formadas na oxidação do piruvato, tem que multiplicar tudo isso aqui por 2, ou seja, foi produzido 6 NADH, 2 FADH2, mais 2 ATPs. É importante vocês lembrarem, gente, que quando passa da glicólise, né, porque foi uma molécula de glicose que quebrou em 2 de piruvato, todo o processo é multiplicado por 2. E agora a gente tem a terceira etapa, né, a última etapa aí, a fosforilação oxidativa ou cadeia transportadora de elétrons. Essa etapa, ela ocorre no espaço intermembranar da mitocôndria. Vocês lembram que a mitocôndria, né, é uma organela celular que tem 2 membranas. Então, essa etapa, ela ocorre entre as 2 membranas. Vocês vão ver direitinho, depois vai ter uma outra imagem detalhando. Mas, primeiramente, né, antes da gente começar a discutir sobre essa etapa, qual que é o saldo energético até agora? Ó, vamos, né, linha por linha. Na glicólise, a gente teve a geração de 2 ATPs. No ciclo de Krebs, foram 2 ATPs. Total de 4 ATPs. Na glicólise, a gente teve a formação de 2 NADH. No ciclo de Krebs, 8 NADH, totalizando 10 NADH. A gente teve também a produção de 2 FADH2 no ciclo de Krebs e
também a produção de 6 CO2 no ciclo de Krebs. Aqui no ciclo de Krebs já está juntando também o saldo da oxidação do piruvato, né? Tudo multiplicado por 2, tudo direitinho. Então, no final das contas, temos 4 ATPs, 10 NADH, 2 FADH2 e 6 CO2 que foram produzidos. E assim, né, a moeda de troca do nosso organismo, como eu falei para vocês, são os ATPs. O que esse NADH e esse FADH2 aqui, né, essas moléculas estão fazendo aqui? Para que elas vão ser úteis? A gente vai ver agora que cada NADH vai produzir 2 ATPs e meio e cada FADH2 vai produzir 1 ATP e meio. E a gente vai ver direitinho agora como é que ocorre esse processo. Essa etapa, ela ocorre com o NADH e o FADH2 passando elétrons pela cadeia transportadora de elétrons e os transportadores bombeando hidrogênio para o espaço intermembranar, que fica carregado com hidrogênio. E a gente vai ver direitinho. Aqui, né, é o espaço intermembranar. Vou até aumentar aqui a imagem para ficar mais fácil da gente ver. Como eu disse para vocês, a mitocôndria tem 2 membranas, né? Aí aqui a gente tem a membrana externa e aqui para cima é o citoplasma da célula, né? Tá em inglês, mas eu vou lendo com vocês e a gente vai entender junto. Então aqui está o citoplasma da célula, né? Aqui a membrana externa da mitocôndria. Aqui o espaço intermembranar, que, né, é esse que a setinha aqui está apontando. E aqui a gente tem a matriz mitocondrial. Na membrana interna, a gente tem vários carreadores de hidrogênio, que vão passar o hidrogênio da matriz mitocondrial para o espaço intermembranar. Aí o que vai acontecer, gente? O NADH, né, vai chegar aqui, o FADH2 vai chegar aqui e pá, ele vai perder um hidrogênio. O FADH2 também, pá, vai perder um hidrogênio. O hidrogênio vai ficar acumulado aqui no espaço intermembranar. Então, o NADH vai voltar a ser NAD+, o FADH2 também vai voltar a ser FAD, e eles vão voltar, né, para a matriz mitocondrial e vão, né, fazer o ciclo, voltar para realizar o ciclo lá da respiração aeróbia. Vão receber novos hidrogênios e tal. E o que vai acontecer? Esses carreadores aqui, né, que transportam o hidrogênio, vão ficar carregados com elétrons. E eles vão transportar esses elétrons ao longo da membrana. E quem que vai receber esses elétrons? O oxigênio, que é o aceptor final de elétrons. Então, o oxigênio vai receber 2 hidrogênios, né? Eles vão dividir, são 2 moléculas de oxigênio, elas vão se dividir, cada uma vai receber aí 2 hidrogênios e a gente vai ter o produto final, que é a água. E aqui, né, no espaço intermembranar, vai estar muito carregado com hidrogênio. E vocês lembram da aula de citologia? O que acontece quando um lado está muito carregado com um composto, né, com uma substância, e o outro lado está sem? A tendência é que o composto que está do lado mais concentrado migre para o lado que está menos concentrado para igualar. E é isso que vai acontecer. Só que o hidrogênio, né, que está acumulado aqui, vai passar por uma proteína uma enzima que chama ATP sintase. E a ATP sintase, ela vai girar, né, com o hidrogênio passando aqui, ela vai girar e vai ocorrer a produção de ATP. E, né, produção de ATP é a produção de energia. Deixa eu minimizar aqui, para a gente voltar a ver direitinho aqui. Né, eu disse isso aqui para vocês, o O2 é o aceptor final de elétrons, formando a água, e o saldo total da fosforilação oxidativa é 28 ATPs. Só nessa etapa aqui, ela produz, né, cerca de 90% dos ATPs da respiração aeróbica. Aí, juntando, né, com os 4 ATPs que a gente já tinha nas outras que foram formados nas outras etapas, a gente tem o saldo total da respiração aeróbica,
que é 32 ATPs. Às vezes pode variar, tá, gente? Às vezes pode ser 30 ATPs, 34 ATPs, porque cada célula tem as suas características. Tem células que demandam muito mais energia, como as células musculares. Então isso varia, mas o padrão é 32 ATPs, tá bom? E com isso a gente fechou a respiração aeróbica. Então agora a gente vai ver a respiração anaeróbica, que ocorre na ausência de oxigênio. E o processo, as rotas catabólicas da respiração anaeróbica são muito semelhantes às da respiração aeróbica. A única diferença é que no lugar do oxigênio, outros compostos, como nitratos, sulfatos ou carbonatos, vão atuar como receptor final de elétrons. A gente acabou de ver, né, que o oxigênio atua ali na última etapa da respiração aeróbica como receptor de elétrons, como aceptor ou receptor de elétrons, né? E como na respiração anaeróbica não tem oxigênio, a gente vai ter outros compostos que vão realizar essa função. A respiração anaeróbica ela é realizada por algumas bactérias que vivem em ambientes com pouquíssimo oxigênio. E esse tipo de respiração produz uma quantidade menor de ATP em comparação à respiração aeróbica. Aí aqui tem um exemplo, né, de um organismo que realiza respiração anaeróbica. Alguns procariotos, ou seja, bactérias, utilizam sulfato, SO4, e no lugar da água produzida ao final da respiração aeróbica, é produzido sulfeto de hidrogênio, e isso dá um odor bem característico, né? Assim, um odor meio desagradável no ambiente que esses organismos vivem. E agora a gente vai ver, né, o último tipo de respiração celular, que é a fermentação. A fermentação ela ocorre na ausência de oxigênio e também sem ter a cadeia transportadora de elétrons. Então, como é que isso ocorre? A fermentação consiste em glicólise, né, que é a quebra da molécula de glicose em duas moléculas de ácido pirúvico ou de piruvato, e também reações que vão regenerar o NAD+, pela transferência de elétrons do NADH até o piruvato ou derivados do piruvato. O NAD+, pode então ser reutilizado para oxidar açúcar pela glicólise, o que rende duas moléculas de ATP. Lembra que quando a gente estava falando sobre respiração aeróbica ou respiração anaeróbica também, o NAD+, ele ganha elétrons, né? Ele fica na forma de NADH e ele fica assim até a cadeia transportadora de elétrons, que ele passa o hidrogênio para aquelas proteínas que ficam na membrana da mitocôndria, e aí ele volta a ser NAD+, e entra no ciclo da respiração celular novamente. Só que aqui, né, esse processo de regeneração do NAD+, ocorria na cadeia transportadora de elétrons, durante a etapa da fosforilação oxidativa. Aqui na fermentação, a gente não vai ter isso. Esse NAD+, ele vai ter que ser regenerado de outra forma. E a gente vai ver que tem dois tipos de fermentação, a alcoólica e a láctica. A fermentação alcoólica ocorre da seguinte forma. O piruvato, né, que é o produto ali da glicólise, ele é convertido a acetaldeído e libera CO2. Depois, este composto é convertido em álcool, regenerando o NAD+. E a gente vê a fermentação alcoólica sendo aplicada aí no nosso dia a dia. A gente consegue produzir combustível, né, o álcool, a partir da cana-de-açúcar. A gente produz também pães, vinho, cerveja, através da fermentação alcoólica. A gente coloca, por exemplo, quando a gente está preparando pão, a gente coloca, né, o fermento no pão e espera ali a massa começa a crescer. Por que a massa começa a crescer? Porque ocorre a fermentação. E aí ocorre que a massa fica fofinha justamente por causa da liberação de CO2, que vai criando aqueles buraquinhos e isso faz a massa ficar bem fofinha. Então aqui a gente tem uma representação do processo da fermentação alcoólica, em que a glicose vai ser quebrada em duas moléculas de piruvato.
E essas moléculas de piruvato vão perder, né, esse grupo aqui, esse grupo CO2. E elas vão ser convertidas em duas moléculas de acetaldeído. E na glicólise, né, a gente sabe que ocorre a produção de 2 ATPs e também de 2 NADH. E o que vai acontecer com esse 2-acetaldeído? Ele vai receber o hidrogênio, né, desses 2 NADH. Então, vai ocorrer a regeneração do NAD, que vai entrar depois de novo no ciclo, né? E o acetaldeído vai ser as duas moléculas de acetaldeído vão ser convertidas em duas moléculas de etanol. E esse que é o ciclo da fermentação alcoólica. E a gente tem também a fermentação láctica, em que o piruvato é reduzido diretamente pelo NADH para formar lactato como um produto final, sem a liberação de CO2. Então, o que vai acontecer? A glicose, né, vai passar pela quebra, pelo processo de glicólise, ocorrendo a liberação de 2 ATPs, e o piruvato vai receber diretamente, né, no outro caso, na fermentação alcoólica, o piruvato se convertir em acetaldeído, né? Aqui não, aqui o piruvato vai receber diretamente os 2 hidrogênios dos 2 NADH que é produzido na glicólise, o NADH vai ser regenerado, né? O NAD+ vai ser regenerado, e o piruvato, as duas moléculas de piruvato, vão ser convertidas em duas moléculas de lactato. Então, o saldo da fermentação láctica é 2 ATPs e lactato. A fermentação do ácido láctico, ela ocorre, né, além do nosso organismo, ela ocorre também em fungos e bactérias. E isso tem uma importância econômica porque é utilizado assim, há milhares e milhares de anos na indústria de laticínios para produzir queijo e iogurte. E a gente realiza a fermentação láctica nas seguintes condições. Quando a gente está fazendo um exercício físico muito intenso, às vezes o nosso organismo não consegue atender à demanda de oxigênio das células. Então, as células acabam mudando a rota, né, catabólica delas de respiração aeróbia para fermentação láctica. Aí tem alguns estudos que apontam que o acúmulo de lactato é que gera aquela dor muscular. Por exemplo, se vocês resolverem agora fazer agachamento, vocês vão conseguir fazer agachamento aí, 5 agachamentos, 10 agachamentos, mas aí vocês vão começar a sentir aquela dor chata, né, no músculo da perna, na parte superior da perna. E alguns estudos apontam que pode ser acúmulo de lactato ou também acúmulo de íons potássio, né, nas células musculares, por isso que ocorre essa dor muscular. E com isso a gente fecha essa primeira parte de metabolismo energético, né? A gente viu respiração aeróbica, anaeróbica e fermentação. E eu vou ver se eu monto para vocês uma aula de fotossíntese, né, que também faz parte de metabolismo energético das plantas, e também de quimiossíntese, que é um assunto que foi meio deixado de lado na apostila, mas que é importante vocês saberem também, tá bom? Então é isso, qualquer dúvida me procurem, abraços e até a próxima aula.